Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tenho a grata satisfação de agora entrar na sua casa, no seu lar, com o nosso programa Além da Notícia. Programa onde nós procuramos aprofundar um pouco temas da atualidade, onde nós estamos vendo abordagens que a sociedade dá para essa ou para aquela questão. Nós damos um espaço aqui semanalmente na Canção Nova para poder se aprofundar um pouco mais sobre esses temas. Bom, toda a sociedade brasileira agora está discutindo, está falando a favor, contra a lei de abuso da autoridade. Então, essa lei foi aprovada de forma simbólica na semana passada pela Câmara dos Deputados e já havia sido aprovada há 2 anos e um pouco mais no Senado Federal. Nós vamos no programa de hoje entender no que implica essa lei de abuso às autoridades, a quem que ela se dirige e como é que a sociedade, nós podemos nos posicionar referente a ela. Vamos acompanhar então um VT referente a esse tema e já apresento para você quem são os nossos convidados no nosso programa Além da Notícia de hoje. 31 artigos foram aprovados no projeto e será considerado crime de abuso de autoridade situações como estender a investigação sem justificativa, negar ao advogado acesso aos autos da investigação, em órgãos colegiados retardar o andamento de julgamentos com pedido de vista, divulgar gravações sem relação com as provas em investigação e instaurar investigação sem indícios de crime. Segundo o texto, essas condutas serão crimes se forem praticadas com a finalidade específica de prejudicar outra pessoa ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, assim como por mero capricho ou por satisfação pessoal. Muito bem, tá aí, nós acompanhamos então esse VT inicial e eu tenho aqui a grata satisfação de apresentar os convidados que vão nos ajudar a aprofundar este tema. Tenho a alegria de ter aqui o meu amigo Roberval Bellinati, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Roberval, muito bem-vindo, alegria imensa ter você aqui conosco mais uma vez. É uma alegria para mim estar aqui ao lado do Padre Roger, que eu conheço desde a adolescência. Estive em 2002 na igreja São Marcos e São Lucas, na Ceilândia, na sua ordenação como padre, ao lado da sua mãe, da sua família, do Padre Jonas, da Luzia, do Edson, do Nelson Correia. Justamente. Então, ao vê-lo nesse momento aqui, para mim é uma grande satisfação, uma alegria para mim e para minha família, que sempre acompanhou o seu trabalho na Canção Nova. Muito obrigado, Roberval. Aqui o nosso jovem advogado, Tiago Machado, é professor de Direito Penal aqui na UniCeub. Tiago, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? O agradecimento é meu, Padre Roger, agradecer ao senhor, agradecer também à TV Canção Nova, por estar oportunizando debatermos um tema tão relevante, né? Muito temos ouvido falar acerca desse assunto, mas pouco espaço tem se dado para que a sociedade tome conhecimento desse tão importante aspecto que está sendo tratado nessa lei. Agradeço. Muito obrigado. Eu estou aqui diante de 2 profissionais da Justiça e eu disse a eles antes do programa que vocês precisam nos ajudar a compreender um tema que é tão importante porque ele diz respeito a todos nós. Então eu começo fazendo uma pergunta comum aos dois. Por que essa lei de abuso da autoridade e a quem se dirige essa lei? Bem, então eu vou tomar a liberdade aqui de iniciar o esclarecimento ao meu amigo, o advogado, o professor Tiago Machado, um jovem, brilhante, competente. Essa lei, eu trouxe aqui para você, padre, uma cópia do projeto de lei que foi aprovado na Câmara. Sim. Então, esse projeto agora está com o presidente da República. Ele vai ter até o dia 5 de setembro para vetar ou sancionar. Vai transformar integral em lei ou ou em parte. O presidente já disse publicamente que vai vetar alguns artigos do projeto. Quer dizer, ele não vai deixar algumas normas entrarem no âmbito da lei, porque ele está ouvindo a sociedade, o ministro da Justiça, as associações de magistrados, o Ministério Público, a OAB, os segmentos sociais, sobre a importância dessa nova lei que trata dos crimes do abuso de autoridade. Então, nós já sabemos, porque o presidente antecipou, que vai vetar uma parte desse projeto, mas o governo vai continuar estudando uma lei mais aperfeiçoada. E você pergunta a quem se dirige esse projeto, essa nova lei. A própria lei responde. Eu tomo a liberdade aqui de ler o artigo 1º, que diz assim, ó, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder
que lhe tenha sido atribuído. Então, essa lei, ela define condutas criminosas, quer dizer, os excessos praticados por agentes públicos no exercício da sua função. Então, quem extrapolar poderá ser enquadrado num dos dispositivos dessa norma. E o projeto que foi aprovado pela Câmara, ele consta aqui, 45 artigos, o projeto. Sim. E a lei antiga, nós temos aqui a lei que trata do abuso de autoridade, que é a lei 4.898, ela é de 1965 e foi sancionada, para você ver aqui, pelo ex-presidente Castelo Branco. O ex-presidente Castelo Branco sancionou a lei velha. Nós temos uma lei de 65 e que agora está sendo atualizada de acordo com a realidade brasileira. A sua visão é um aperfeiçoamento, assim que você vê, Tiago? Com toda certeza, padre. Nós precisamos cada vez mais ver quais que são os temas que são mais relevantes para a sociedade, aquilo que pode implicar em algum tipo de injustiça social e processual. Sim. E buscar mecanismos de aprimoramento da lei. Essa lei, ao contrário do que muitos têm divulgado, ela não vem de um dia para o outro. É uma lei que, como bem ponderou o desembargador Bellinati, ela desde 2007 tramita no Congresso Nacional e agora houve essa aprovação. Não é uma lei que, ao contrário do que alguns têm divulgado por aí, que tenha sido editada com o objetivo de brecar ou paralisar a atuação da Lava Jato. Não, ela tem o objetivo de quê? De coibir abusos por autoridades, quaisquer que sejam elas. Isso tanto do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo? Todos os poderes, polícia, Ministério Público, magistratura e todos os servidores que possam vir a abusar dos seus poderes de autoridade investidas pelo Estado para poder, de alguma forma, submeter o cidadão a uma situação que está contrária aos seus interesses. Sem entrar nos pontos, porque tem vários pontos aí na lei, eu quero saber a opinião pessoal dos dois. Vocês acham, então, que é necessário no momento, essa lei de abuso de autoridade? Sim, esta lei é uma atualização da velha. Sim. Essa atualização é necessária, porque o Brasil evoluiu de 1975 para cá. Então, nós precisamos adaptar a nossa legislação ao momento atual. E esta lei nova, por exemplo, esse projeto que ainda não é lei, mas é um projeto que foi aprovado, ele define no parágrafo 1º do artigo 1º o seguinte: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, olha só, quando praticadas pelo agente. Como disse o professor Tiago Machado, qualquer agente ocupando função pública, não interessa qual o poder. Quando o agente, com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Todo mundo sabe que quando é que o agente público comete abuso de autoridade. Então, a lei precisa reprimir isso aí. Vou dar um exemplo aqui. Uma carteirada de uma autoridade não constrange a pessoa? Sim, claro. Uma carteirada, uma prisão ilegal, uma agressão de um policial, injustamente. Quer dizer, isso configura, em tese, um crime de abuso de autoridade. Então, nós precisamos ter uma legislação para punir esses infratores. Tiago, o que no primeiro momento pareceu aí pelos protestos que está tendo, né, sobretudo de vocês do Poder Judiciário, pareceu nesse primeiro momento que parece que o Poder Judiciário é contra a inovação dessa lei de autoridade. Alguns setores, as associações de magistrados, dos membros do Ministério Público, sim, polícias, se manifestaram contra. A OAB firmou desde o início posição no sentido de que essa lei é uma boa lei e que a sociedade precisa efetivamente de disciplinar esses temas, porque veja bem, padre, nós estamos falando de substituir uma lei que é de 64. Sim. A nossa Constituição é de 88. Então, nós tínhamos uma lei completamente desatualizada que não consagrava determinados direitos fundamentais que estão estabelecidos pela Constituição. Então, agora vem uma nova lei que trata, que disciplina situações para assegurar a todo indivíduo o direito da preservação dos seus direitos, né? Então, o que nós temos aqui é uma tentativa por parte do Estado de coibir esse abuso daqueles que estão investidos da autoridade. É como bem destacou o desembargador Bellinati, o cidadão não pode ficar sempre sujeito a eventual carteirada, a eventual abuso, sem que haja algum tipo de sanção para aquele indivíduo. Então, penso, e aí concluindo dentro do questionamento que o senhor nos direcionou, penso que é uma lei que vem sim em boa hora, penso que é uma lei
que vai ter para a sociedade uma utilidade imensa, ela não vai coibir a apuração de atos ilícitos, como vem se divulgando aí. Não é uma lei que tem por propósito brecar ou obstar as investigações da Lava Jato. Não, ela visa apenas e tão somente coibir o abuso de autoridade, coibir e punir aqueles que se acham acima da lei, acima do bem e do mal e que se utilizam do seu poder para tirar vantagens indevidas. Então, é uma lei boa e eu parto daquela premissa básica de que quem deve não teme. Justamente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os juízes, os promotores, os delegados que não cometem nenhum tipo de abuso, não tem por que temer essa lei. É uma lei que só vai punir quem eventualmente cometeu algum deslize. Eu posso completar, padre? Hoje não, por favor. Sobre essa questão, a opinião pública está a favor ou contra a lei? Eu acredito que a opinião pública está a favor. A opinião pública quer uma lei que puna o abuso de autoridade. Não tenho dúvida sobre isso. Mas existem críticas ao projeto de lei pela imperfeição do texto. Tem muitos artigos que apresentam uma subjetividade. Pois Quer dizer, uma classificação que pode gerar uma interpretação dúbia. Isso está causando uma certa insegurança nas classes sociais. Aliás, eu preciso dizer só o seguinte, não quero cortar o seu raciocínio. A gente percebe hoje muitas intervenções do judiciário hoje na lei brasileira justamente por causa de critérios subjetivos. Né? Nós realmente precisamos de uma lei brasileira muito objetiva. Claro que a gente tem que também não pode correr o risco de cair no casuísmo, né? Porque também certas coisas não dá para você prever ponto por ponto, né? Mas eu acho que a lei, quanto mais objetiva, não só essa, mas as leis em geral, ela facilita a vida de todos. Então, eu trouxe aqui para o seu programa alguns documentos. Se você me permitir, eu faria um rápido resumo de como está a opinião das principais associações de magistrados, do Ministério Público, a respeito dessa lei. Por exemplo, eu trago aqui um comentário do presidente do STJ que disse o seguinte: a atuação de juiz tem que ter limites. Quer dizer, o juiz não pode trabalhar sem limite. Então, a lei estabelece limites. O juiz que ultrapassar o limite, ele pode ser punido pelo abuso que praticar. Mas temos associações, veja bem, eu vou ler aqui só um trecho aqui, ó. O ministro Sérgio Moro, por exemplo, antes de ser ministro, criticou o projeto, afirmando que a lei não pode ter o efeito prático de cercear o trabalho da polícia, do judiciário e do Ministério Público. Veja bem, o próprio ministro hoje, há pouco tempo, ele criticava a lei. Nós temos aqui, ó, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, presidida pelo juiz Jaime de São Paulo. Ele está criticando a lei, está dizendo o projeto, dizendo o seguinte: o projeto aprovado coloca em xeque a independência do judiciário. Ele pede para o governo estudar com maior profundidade essa nova lei, para não aprovar assim, sem uma avaliação melhor. Eu até entendo o que ele fala, eu só acho que o governo não tem tempo para aprofundar. O Congresso Nacional. Não tem, né? Porque a medida precisa ser aprovada ou revogada até o dia 5 de setembro. Né? Então não dá tempo de aprofundar, não. Sim, mas a crítica dele ele queria que a Câmara não aprovasse como medida de urgência esse projeto. Que desse mais um tempo para a sociedade debater o projeto. Então, pois é, mas antes de vocês colocarem, eu queria ver a opinião de vocês hoje. É o seguinte, eu acho que a votação também no Senado ocorreu dentro de tantos processos que o Brasil vivia. É verdade que o projeto foi aprovado, passou pelo Senado. Aliás, é importante lembrar que boa parte dos membros do Senado Federal hoje não fazia parte da legislatura que aprovou. Sim. Não é? E na Câmara dos Deputados, a gente sem entender por quê, ele também passou ali numa votação, inclusive, simbólica. Uma votação simbólica. Quer dizer, não permitir o debate mais aprofundado. Essa falta do debate, na opinião de vocês, não enfraquece? Faltou diálogo. Então, mas não enfraquece o apoio da sociedade? A falta de diálogo enfraquece esse projeto de lei, tanto que o próprio presidente, como eu disse, já disse que vai vetar vários artigos, porque uma parte do setor está contra a determinação. Tiago, deixa eu ouvir a sua opinião. Mas deixa eu só acrescentar aqui, mais um detalhe, para você saber. A Associação dos Juízes Federais do Brasil está lutando contra esse projeto.
está dizendo que esse projeto, se for aprovado, vai prejudicar as atuais investigações e até a Lava Jato, está dizendo aqui. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal avalia que o texto aprovado vai causar prejuízos ao combate à criminalidade organizada. Tá vendo? É que cada um fala a partir do seu ponto de trabalho, né? Deixa eu ver aqui. E outras associações estão reclamando da falta de debate. Tiago, deixa eu ver a sua opinião sobre o assunto. Eu vou usar divergir do meu professor e meu amigo desembargador Bellinati, Padre Roger, porque eu penso que esse debate ele não era necessário em uma amplitude tão grande quanto se está pretendendo, porque o que se está disciplinar nessa lei é só aquilo que já está há muito disciplinado, que é portar-se a autoridade de acordo com as regras estabelecidas. O processo não pode se transmudar em um mecanismo de pressão para que a autoridade se valha da autoridade que tem para colocar o indivíduo, cidadão muitas vezes que está ali numa investigação em que ele desconhece os fatos, que ele desconhece as provas, que ele desconhece o mecanismo de investigação e colocá-lo numa posição de vulnerabilidade. Então, o que eu vejo aqui dessa norma, nós estamos tratando de uma lei que só está trazendo num aspecto penal determinadas limitações que os códigos de ética sempre trouxeram, que as legislações, a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei do Ministério Público, a Lei de Improbidade Administrativa sempre estabeleceu que não se poderia extrapolar aqueles limites. Aí veja o argumento que se traz, é de que os magistrados perderiam a independência na medida em que existiria uma lei. Mas o magistrado pode continuar decidindo de acordo com o seu convencimento, desde que o faça fundamentadamente, desde que não o faça de maneira abusiva. E veja aqui o que diz o parágrafo 2º do artigo 1º, que faz ruir por terra todos esses argumentos da magistratura no sentido de que a lei tirará do magistrado a possibilidade de decidir de acordo com o seu convencimento. A divergência na interpretação de lei e na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade. Então, vejam, o magistrado vai poder continuar divergindo de um posicionamento ou outro, de um entendimento ou outro, sem que aquilo seja interpretado como crime. O que o magistrado não vai poder fazer? É abusar, é criar uma interpretação que é completamente fora do nosso sistema para poder prejudicar uma situação de um indivíduo que está se vendo numa posição já de vulnerabilidade no processo. Então, por essa razão é que eu penso que não é necessário se extrapolar um debate em torno desse tema. Olha, muito obrigado às contribuições que vocês trouxeram, foi muito importante para a gente começar a realmente a se aprofundar mais sobre o tema. Vamos para um pequeno intervalo, tá, para a gente tomar aqui um pouco de água e daqui a pouco a gente volta, inclusive com as questões que você está mandando aqui para nós, pelo nosso WhatsApp, para também colocar aqui no nosso programa. É um minuto só de intervalo e nós voltamos já já com você, Além da Notícia.